Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. VSLH11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, antes de saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Sabe em que ele investe? Conhece os riscos que ele possui, a gestora, setor de atuação? Comenta aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece. Nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Nós temos o grande objetivo de chegar a 10 mil inscritos até o meio do ano. Será que a gente vai conseguir? Conto com a ajuda e colaboração de vocês, então se inscreva no canal e ative o sino. Nós temos também a opção de membro. Tá gostando do canal e quer nos apoiar financeiramente? Clique no botão azul de Seja Membro e saiba mais. A partir de 10 centavos por dia. Acho que isso não vai onerar vocês, mas pra gente faz muita diferença. Tornando-se membro, você vai fazer jus a vários benefícios. Você tem acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Então desde já agradeço imensamente. Nós temos um segundo grande objetivo este ano, que eu quero tentar, até o final do ano, tirar uma certificação CEA. Essa certificação, ela é cara, ela é em São Paulo, então teria passagem, hospedagem, dentre outras coisas. Quer nos ajudar nessa nossa empreitada? Faça-nos uma doação para o Pix do canal, amuinvest@gmail.com, qualquer valor doado será muito bem-vindo. Eu estou prestando serviço de estruturação, consultoria, mentoria, ajuda, né? Aconselhamentos na parte de investimento. Se tiver interesse e quiser saber como funciona, mande um e-mail para o canal, amuinvest@gmail.com, que eu posso explicar melhor. Eu tenho dois canais secundários, Amu Dicas e Amu Fiagro. Eu gostaria de pedir a ajuda de vocês para a gente chegar a 1000 inscritos em cada canal. Com isso, eu consigo monetizar o canal. Então, se quiser me ajudar, se inscreva nesses canais, mesmo que não seja de interesse de vocês. Desde já agradeço imensamente, o link vai estar aqui no comentário fixado. Então vamos lá, esse fundo imobiliário é um fundo de papel, é um fundo de recebíveis imobiliários. Até bem pouco tempo atrás, este fundo e a gestora a qual ele participava era um dos queridinhos do mercado. A gestora era muito benquista. E aí, de uns tempos para cá, a situação mudou. É um fundo do setor de papel, foi lançado em dezembro de 2020, ele é um fundo de base 10, é um fundo, a base 10 eu gosto bastante. Ele é da R Capital, a gestora. Ele é de títulos e valores imobiliários. E ele tem uma liquidez boa, de 1.300.000 por dia. Os usuários do site dão nota 4 de 5. Ele faz parte do IFIX com 0,26%. E atualmente ele conta ali com 2 milhões, 29 milhões, quase 30 milhões de cotas. Em termos de PVP, o fundo está sendo negociado atualmente com um desconto de 7% em relação ao seu VP. Isso significa o seguinte, o fundo possui de patrimônio quase 300 milhões e o mercado está aceitando pagar 278 milhões. Então a gente nota o seguinte, a base do fundo é R$10,01, esse é o valor da cota, e o mercado está disposto a pagar R$9,34. Tendo março como referência, é um fundo que está chegando a quase 60 mil cotistas. Virando a página aqui, a gente vê o quanto o fundo está sendo negociado atualmente. 9,33 é o valor atual, 9,01 é a mínima. Provavelmente ele chegou nesse valor na data que houve aquela, entre aspas, polêmica com a HCTR, e 11,50 foi o máximo que o fundo chegou. Então, isso no ano, né? Mas desde que o fundo veio lançado, por ser na época ele era da Hectare, esse fundo chegou a ser negociado por quase R$13. Quase R$30, quase 30% de ágio, muita coisa. Então a gente observa o seguinte, o VP do fundo, vamos colocar aqui R$10, e aqui fica, entre aspas, tá, uma dica. Eu não posso fazer indicação de ativos e nem é esse o objetivo, mas uma dica que eu quero dar para vocês. Evitem comprar fundos caros. Quem comprou o fundo aqui, nessa faixa, olha o quanto a pessoa, entre aspas, está amargando aí de prejuízo. Então, se você for pagar ágio, pague um ágio consciente, ciente daquilo. Por quê? É normal que haja essa oscilação. Ora ele está acima, ora ele está abaixo. Então, nem é aconselhável pagar ágio, mas se você for pagar e você entendeu a situação que você está passando, evite pagar muito ágio pelo fundo. Então, atualmente ele está nesses patamares abaixo aí, entre R$9,30 e R$9,00. E aqui a gente vê as entregas do fundo. As últimas entregas do fundo estão entre 11, 10, 12 centavos, tá? Mas ele chegou a fazer entregas aqui, a patamares de 15, de 18, de 17, tá? Nesses momentos aqui,
de euforia. É como se o fundo fosse o melhor fundo. Todo mundo gostava. Nossa, que gestora boa, como ela entrega bons rendimentos. Rendimento caiu junto com outros fatores. Hoje, teoricamente, o mesmo fundo, tá? Sempre foi um fundo muito arriscado, mas hoje, teoricamente, o fundo parou de prestar. Então, esse fundo já passou por 4 subscrições. A 4ª subscrição dele foi entre dezembro do ano passado. E o fundo tentou captar 50 milhões, mas foi bem frustrada essa captação aí. Virando a página aqui, a gente vê as entregas do fundo, né? Como a gente já viu. Então já teve entregas agressivas de 17 centavos, 15 centavos, 18, 15. E agora o fundo meio que se estabilizou em patamares de 12 centavos. Acredito eu que o fundo ainda poderia estar entregando essas entregas agressivas aqui. E o que ele deve ter feito para ter mudado? Na minha opinião, foi aquela situação que ocorreu lá com o MXRF, que aí todos os fundos ficaram cautelosos e mudaram a sistemática na hora de entregar os rendimentos. Segundo o fundo, ele tem um bom resultado acruado a distribuir lá. E como não fica muito claro, acredito eu que seja resultado contábil, que em algum momento ele consegue destravar esse resultado que está travado lá e fazer a distribuição. Então, no dia 7 de abril, para pagar dia 14 de abril, ele anunciou 12 centavos na época, na verdade foi 11,6, 11 centavos,6. A cota estava 9,58 e representava um yield de 1,25 na data que eu gravo esse vídeo. Esses mesmos 12 centavos representam um yield de 1,24. O fundo vem com acumulado de 17%, que é um yield agressivíssimo para o fundo. Logo, nenhum fundo vai pagar um yield tão alto sem um risco inerente a isso aqui, ó. O alerta que eu quero fazer é o seguinte: agora o queridinho da vez, uma gestora boa e tal, é o RPR. Nossa, como eles fazem um bom trabalho. Nossa, que fundo que entrega bons rendimentos e tal. Ora, o RPR, ele também é um fundo muito arriscado. Então, bastante cuidado, pessoal, porque às vezes as pessoas olham apenas para yield e desconsideram o risco que está por trás dos ativos. Esse ponto que eu estou falando sobre risco ou não, ora, eu sou cotista dos fundos, desses fundos que eu estou falando, e eu estou ciente dos riscos. Então isso não é um problema você se posicionar no ativo, desde que você saiba que ele tem risco. E desde que você faça um controle, você mitigue, você compre um percentual que não venha te expor um risco da ruína, situações nesse sentido. Então o Iridium possui aí 7% das cotas do fundo, Becri 6,18% das cotas do fundo, o Mori 11 mais 1,67%. E aqui segue todos os institucionais que têm posição no VSLH 11 aí. Virando a página que a gente está dentro do relatório gerencial. Aqui eu não vou ler com detalhes, mas só alertando aquilo que eu falei, ó, o Versalhes distribuiu 0,116 centavos e a cota estava em R$10. Em março, todos os ativos pagaram as obrigações conforme previsto. Segundo eles, está tudo ocorrendo, entre aspas, normal. O CRI Resort do Lago, o parque já está operando normalmente, ainda com fluxo de pessoas abaixo do esperado, composto principalmente de cotistas do resort e day use, fornecido pela sala de vendas para atrair novos clientes. Apesar dessa composição de clientes não gerar receita considerável ao parque, colaboram na receita do A&B e divulgação. A carteira de operação segue em recuperação, reflexo da alteração da direção na comercialização e cobrança das cotas, porém segue muito abaixo do necessário para a cobertura da razão PMT. Com o fundo de reserva já deteriorado, os sócios realizaram um aporte para a cobertura da PMT do mês, além de suprir a necessidade de obra referente à primeira etapa. Os recebíveis de todos os blocos do empreendimento, bem como uma parte do lucro líquido do parque aquático, estão cedidos como garantia da operação. CRI-EDA. A lenta evolução em vendas líquidas positivas e contratos ativos no mês a mês é resultado do estoque atual da operação, composto majoritariamente por 3, 4 e 5 semanas que possuem valor de venda mais alto e dificultam a aderência de classes com menor poder aquisitivo de manterem seus pagamentos adimplentes. Assim, a comercialização redesenhou os produtos de forma a adequá-los à demanda por produtos mais acessíveis. Além disso, no final de 2021, foram realizados alguns trabalhos de revitalização das áreas comuns para oferecer uma melhor experiência aos atuais cotistas e futuros compradores. Dado o cenário de maior competição, em fevereiro de 2022, foi contratado um novo gestor para a comercializadora, focado na reestruturação das equipes de venda e na busca e motivação de novos colaboradores. Por fim, é importante ressaltar que a equipe de gestão segue desconsiderando a posição investida no RCAP 1810 FOF,
para fins de cálculo da taxa de gestão e decidiu, a partir deste relatório, por detalhar as despesas do fundo na DRE gerencial. Então aqui a gente vê a DRE do fundo, a gente vê o quanto ele cobra de taxas. Então atualmente as taxas estão nesse patamar aqui, ó, de 0,95. À medida que o fundo for crescendo, ele se compromete a as taxas serem menores. Então hoje ele cobra 0,95 de taxa e 20% de performance do QCD IPCA mais 4. Aqui no DRE é aquilo que eu falei para vocês. Ó, acumulado de 2022. Ó. Se vocês observarem bem, reserva de lucro acumulada. Ó, ele conta com 12 milhões de reserva, segundo eles. E essa reserva já vem há bom tempo. Então, em algum momento, essa reserva deve ser destravada e distribuída aos cotistas. Então, isso é um ponto de atenção interessante. O que a gente vai fazer? Nós vamos ver aqui o que essas despesas representam frente às receitas. E aí a gente vai ver também no acumulado do ano o que as despesas representam frente às receitas. Então vamos calcular aqui para ver como que está ficando as despesas do fundo. Então lá, 499 vezes 100 dividido por 5544. Em março as despesas orbitaram 9%, abaixo dos 15% que eu reputo ser aceitável. E vamos ver agora no acumulado do ano de 2022. 981 vezes 100 dividido por 14,009. No acumulado do ano, as taxas caem para 7%, o que eu reputo ser bem aceitável também. Virando a página, aqui a gente já vê detalhamentos do fundo, né? Atualmente, ele está com 85% alocado em CRIs, ele tem 8,2% alocado em FIIs e tem atualmente 6% em caixa. A gente vê que é um ativo que possui diversificação geográfica, com grande foco no Goiás aqui, tá? Suas multipropriedades, que é um setor que tem bastante multipropriedade lá, principalmente na região de Águas Quentes lá, Caldas Novas, Rio Quente, coisas nesse sentido. 66% aqui ele chama de hotelaria, mas pode ter certeza que essa questão dessas multipropriedades do fundo, tá? 13% do setor residencial, 11% de comércio e mais 2,7% de lazer. E aqui a gente vê o ponto de atenção, e eu sou cotista do fundo, sempre alertei que é um fundo arriscado, e esse ponto aqui é um ponto perigoso e ruim do fundo. Além dele ter ativos de risco, né, multipropriedades, por exemplo, ele está tendo concentração em devedores. Então, ó, GPK, ele tem 20% aí de concentração. Esse Mirante, 14,3%. E o circuito de compras tem 11,4%. Então, isso aqui é um ponto de atenção que tem que ter. Por quê? Caso algum desses ativos aqui venha a dar problema, isso pode gerar alguma intercorrência e afetar o fundo mais drasticamente do que se ele estivesse dentro ali dos 10% que seria mais aceitável. E aqui estão também o restante das exposições do fundo aí. Virando a página, a gente vê o seguinte, taxas do fundo, ó, IPCA mais 11, pessoal. O que a gente vê mais comum aí, ó, é IPCA mais 3, mais 4, mais 6, IPCA mais 11. Será que ninguém parou para pensar que isso aqui traria muito risco para o fundo? Olha a outra taxa, IGPM mais 14. Será que quando a pessoa estava recebendo altíssimos rendimentos, não parou para pensar que isso aqui traria alto risco para o fundo? E aí, IGPDI mais 8 é algo mais aceitável e mais médio risco, mais a taxa, né? Não estou falando dos ativos em si. Os durations são durations bem aceitáveis, duration médio de 2,6 anos. O que é duration, Mu? Teoricamente, seria com quanto tempo o fundo consegue reaver o valor que ele emprestou. Por mais que o prazo dos ativos seja maior, nesse prazo ele consegue reaver aí, e aí com isso ele mitiga o risco do dinheiro emprestado. IPCA hoje pelo fundo, 76% dos ativos são indexados a IPCA, IGPM 20% e IGPDI 3%. Cotas, os seus CRIs internos, eles têm na sua maioria, 60% aqui quase, são seniors. Qual a diferença disso, Amu? A gente tem 3 tipos de cotas. Nós temos cotas seniors, cotas mezaninos, cotas subordinadas e ainda temos as cotas únicas. Cuidado, não necessariamente cota única significa que ela seja mais segura do que uma subordinada. Não necessariamente, tá? Agora, única, todo mundo recebe por igual e se estiver inadimplência, todo mundo, entre aspas, sofre todos os impactos por igual.
Quando eu tenho essa diversificação aqui, significa o seguinte: a sênior ela tem preferência no recebimento caso ocorra alguma inadimplência. Então, ocorreu inadimplência, tem dinheiro para pagar? Paga primeiro o sênior. Pagou todos os sêniors? Sobrou dinheiro? Paga os mezaninos. Sobrou dinheiro, se sobrar, que aí geralmente não sobra, paga os subordinados. Olhando dessa ótica, quase 60% das cotas do fundo são cotas de qualidade sênior. Então, neste ponto aqui de senioridade, é um pouco mais seguro. Ele tem ali 1/3 das cotas de risco maior, de risco subordinado, 1,8 mezanino, 1,4 de único. E aqui entra naquela questão que eu falei sobre o risco, que ele estava falando sobre hotelaria lá atrás. Ó. Quase que 50%, para compensar essa senioridade, quase que 50% dos ativos são de multipropriedade que trazem maior risco para o fundo. Ele tem ali 42% corporativo, 3,8% shopping, 8% loteamento. Então, assim, o que, na minha opinião, traz bastante risco para o fundo seria essa concentração aqui de 45%. O fundo tem ali, ó, 49% dos ativos com LTV ruim, na minha opinião, LTV acima de 80. Então aqui você não tem tanta garantia assim. Amor, o que é esse LTV? Ó? Loan to value. Isso aqui significa que a cada 80 de dívida, ele tem apenas 100 de garantia. Esse spread aqui, ó, na minha opinião, é um spread baixo, tá? Deveria ser um spread um pouco maior. Com um spread aqui, ó, com um LTV um pouco mais aceitável, ele vai ter entre 80 e 65, vamos colocar aqui mais ou menos 70. Ele tem 20% dos ativos com LTV de 70, que significa que a cada R$70 ele tem 100 de dívida. E, por fim, ele vai ter ali abaixo de 65%, que a gente vai considerar os 65, tá? Vamos pôr 60, sei lá. A cada 60 de dívidas, ele tem 100 de garantias, ele tem ali 30% dos seus ativos com esse LTV. Virando a página, aqui a gente vê os ativos que ele possui no seu portfólio. Ele mudou essa forma de trazer, o que eu achei bem interessante. Então, é o seguinte, ponto vermelho aqui é um ponto de atenção que tem que ter com os ativos aqui, amarelo, vermelho. Aqui ele traz todo as explicações do que seria. Então, por exemplo, Resort do Lago. A razão PMT atual é 45 e para que ele tivesse um bom fluxo e ficasse saudável, deveria estar em 130. O saldo devedor deveria estar em 130 e está em 68. E a inadimplência, você pode ver que é normal que tenha inadimplência, e mesmo estando em quase 5% ainda está verdinho, ó, não é uma inadimplência alta. E isso é de ativo para ativo. Note que esse outro aqui já está em 5,5, já começa a ficar dentro do risco, e esse outro aqui está com a inadimplência de 15%. E para você ver como que funciona, ó, esse não tem inadimplência, está com 3,9, é considerado risco vermelho aqui. Esse tem 15% de inadimplência e é considerado risco amarelo. Por quê? Tudo depende de como está o fluxo. Ó. Apesar dessa altíssima inadimplência, o saldo está bem acima do esperado e a razão do saldo do devedor também está bem acima do esperado. Então tudo isso impacta nessas questões que o fundo traz aqui sobre risco. Para mim, isso não me preocupa. Para mim, caso haja default, gente, um fundo que tem as taxas que esse fundo tem, é meio que normal que haja, primeiro, essas inadimplências, e se vier a ter default, já é esperado que isso aconteça. Não existe almoço grátis, não existe formulazinha da mágica, não tem como o fundo pagar muito, ter altas taxas de contratação, e ele não correu o risco por isso. Então tem que estar ciente em relação a isso. Eu não vou comentar em relação às outras páginas. Qualquer coisa, você pausa o vídeo e vai vendo aqui com atenção, mas ele traz todos esses detalhamentos aí em relação a esses riscos que ele possui. E aqui, por fim, o que ele falou, né, que ele possui, olha, ele tem investido em FIIs no XBXO, que é aquele circuito de compras que está dando aquela, toda essa problematizada aí. Ele tem 24 milhões investidos lá, isso representa 8,19% do PL, e ele reforça aqui, ó, que não tem incidência de taxa de gestão sobre essa parcela. Então, sobre esses 8% do patrimônio aqui, não estão cobrando taxas, né? Menos mal, né? Já que está investindo num ativo do próprio grupo, e esse ativo, por enquanto, não está performando, nada mais justo do que não cobrar taxas, né? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do VSLH11 são somente essas informações. Eu gostaria de pedir e reforçar, por favor, deixa o like no vídeo aí. E, por favor, apoie os canais secundários. Ajude-nos a alcançar 1000 inscritos nesses canais para a gente liberar a monetização. Então vai lá, se inscreva no Amu Dicas, vai lá, se inscreva no Amu Fiagro. Ficarei imensamente grato com a ajuda e colaboração de vocês. Muito obrigado a todos que estão se inscrevendo, mas a gente precisa chegar a 1000, então nos ajude nessa meta aí. Por favor, deixa o like no vídeo e comenta.
E aí, você investe no Versailles? Pra você agora ele ficou ruim? Você acha que ele mudou alguma coisa do fundo? Pra mim, ele é o mesmo fundo arriscado que sempre foi. Não vejo como... Assim, eu sei que tem riscos altos, mas isso está dentro da minha gestão de risco. Até porque, como bem sabem aqui no canal, tanto a minha carteira do canal quanto a carteira pública, ela tem pulverização de ativos. Então, se acontecesse a pior dos cenários, que era esse fundo ir a zero, que é quase impossível isso acontecer, ainda assim não machucaria o meu patrimônio. Se você fizer gestão de risco, você vai conseguir mitigar possíveis problemáticas que um fundo ou outro, que um ativo ou outro da sua carteira venha a ter. Por favor, comenta, compartilhe o vídeo, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Ajude-nos a alcançar 10 mil inscritos até o meio do ano, ficarei imensamente grato com a ajuda de vocês. Torne-se membro do canal a partir de 10 centavos por dia. Desde já agradeço imensamente. Faça um pix para o canal, amuinvest@gmail.com, também ficarei imensamente grato pela ajuda. Se tiver interesse no serviço de ajuda, orientação, estruturação, mentoria, mande um e-mail para o canal amuinvest@gmail.com que eu explico melhor como que funciona. Vou ficando por aqui. Vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo. Eu quero alertar, eu sou cotista desse fundo na carteira pública e na carteira privada. Esse ponto de eu ser não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo, tá? E entenda que é sim um ativo arriscado, mas eu estou ciente dos riscos e assumo esse risco que eu estou correndo. Então, vou ficando por aqui, vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io.